bem-vindos a mais um programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Hoje, com a presença da professora Cláudia Ribeiro. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre a retomada das interações presenciais, desafios e possibilidades. E aí, professor, o que a gente tem a falar sobre o tema? Bastante polêmico, bastante atual. Essa crise que enfrentamos, né, da pandemia, o tempo que as crianças e a equipe toda ficou longe, que as crianças ficaram longe aí das instituições, e como que nós vamos retomar essas interações, porque para as crianças é fundamental a interação com as outras crianças, a interação com as pessoas adultas, e nada melhor do que nós preparamos para hoje para falar dessa retomada. Nós temos a fala da professora Damares, não é? Isso. Eu fiquei encantada com o seu currículo. Eu fiquei encantada com a trajetória dessa mulher maravilhosa que nos fala hoje. E aí eu fiquei pensando, né? Eu fiquei percorrendo as suas viagens, as suas trajetórias e os seus percursos. E como diz um autor que eu gosto imenso, que eu estudo, Tomás Tadeu Silva, ele escreveu um livro chamado Documentos de Identidade. E o currículo abro aspas, autobiografia, nossa vida, currículo vitae. O currículo forja a nossa identidade. O currículo é texto, é discurso, é documento, fecho aspas. E aí é nesse documento de identidade que eu me debrucei e eu passo a lê-lo para vocês agora. Damares Gomes Maranhão, doutora em Ciências da Saúde, mestra em enfermagem pediátrica, graduada em enfermagem com habilitação em saúde pública pela Universidade Federal de São Paulo e especialista em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. O título do seu doutorado me chamou muita atenção. Ela compôs a seguinte tese: o cuidado compartilhado, relações entre famílias e profissionais de uma creche. Percebem qual é a sua área de produção de conhecimento? Vários artigos completos a Damares publicou em periódicos, livros, capítulos de livros em saúde e educação. E educação de quem? Dos bebês, da criança bem pequena, da criança pequena. Ela tem uma extensa produção que é veiculada em jornais e revistas, entrevistas, mesas redondas, comentários na mídia. E ela diz que o seu grande desafio é a intersetorialidade, porque ela navega entre saúde e educação. Vamos então ao vídeo da doutora Damares. Sim. Eu começo com esta primeiro slide mostrando este livro que eu gostaria de sugerir que lessem, A Histórias e Suas Epidemias. E ele é disponível online. Aliás, eu estou no fim dele, né? Eu estava relendo agora, eu estou no fim dele. Ele está disponível online para qualquer pessoa. Ele não pode ser vendido, é do Senac do Rio e do São Paulo. Então, está online. E ele conta como que nós, na história, esta não é a primeira, e sinto dizer, não é a última. E que a humanidade, antes de Cristo, né? Por exemplo, a palavra influenza, ela vem do termo influência em italiano, que quer dizer que eles achavam, antes de saber que tinha micróbios,
que era a influência dos astros. Para vocês terem uma ideia, a palavra ficou, influenza, né? E aí a outra é uma foto minha em Londres, que eu tinha, quando eu fiz saúde pública, a gente ouvia falar dessa bomba, e esse era o meu sonho de vida, ir a Londres, visitar essa bomba e tirar uma foto com ela. Ela é o sinal concreto de uma pandemia que afetou muitas regiões do mundo desde antes de Cristo, que é a cólera, mas que estava destruindo Londres, e que antes de existir microscópio, antes de saber que tinham germes, achavam-se, o John Snow, que fundou o que a gente chama de epidemiologia, que quer dizer epi em cima, demo população, e logia estudo. Então, estudo sobre uma população de como se distribui aquela doença para ele entender e investigar o que poderia estar acontecendo. E ele desconfiou dessa bomba de água que captava água do rio, e nesse ponto morria mais gente. Então, ele foi lá à noite, quebrou a bomba e diminuiu as mortes. Então, ele provou que a cólera estava na cidade toda, estava em outros países, mas nesta parte morria mais gente. Então, ele fez uma intervenção e aí nasce a epidemiologia. E vocês podem ver que nessa foto do livro A História de Suas Epidemias, também tem um médico com esse bico de pato aí, que era um tipo de máscara, porque eles achavam antigamente que eram os maus ares que causavam a doença, daí vem a palavra malária, mas é por isso que punha ervas dentro dessa máscara aí, esquisita, porque para os médicos não serem afetados pelos maus ares, que eles achavam que era o que contagiava, estavam enganados. Então, a ciência, a partir das pandemias, ela começa a construir conhecimento, não só, mas eu estou dizendo que as ciências da saúde construiu muito conhecimento sobre as pandemias, os vírus, as bactérias, e boa parte desses conhecimentos a gente já deveria dominar aqueles, quando eu falo a gente, eu estou me colocando como educadora, não só como enfermeira. Os educadores deveriam já conhecer, porque eles esse vírus é só mais um. Né? Com as escolas voltando, o que nós estamos percebendo? Eu faço parte de um grupo que chama Ciência pela Escola, está no Instagram, que só tem médicos, pediatras de todas as áreas. Eu sou a única enfermeira. E aí, neste grupo, a gente discute muito o retorno. Todos são favoráveis, desculpa eu falar o termo retorno, todos são a favor da retomada. Né? Porque eles estão percebendo que o não atendimento das crianças na educação infantil, na educação em geral, mas na educação infantil, tem tido um impacto muito grande no crescimento e no desenvolvimento saudável delas. Né? E eles estão falando de principalmente eles falam de classe média, média alta, porque alguns trabalham em hospitais de alto padrão, mas eles também estão falando principalmente da população de baixa renda. Então, eu gostaria de convidá-los a refletir por que algumas medidas que a gente já deveria ter, a gente não tem ainda. E que a gente aprenda, agora a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, mas, por exemplo, essa questão de ter janelas, de arejar, de ter metros quadrados suficientes, dos colchonetes estar um mais distante do outro, ela já existia. Mas nem sempre ela era seguida. Por quê? Né? É uma coisa para a gente refletir e ver agora o que nós podemos fazer. Por exemplo, diante de um prédio que não tenha da educação infantil uma área externa boa. Como que nós vamos lidar com esse fato? Porque já existe uma pesquisa desde 1999 de um médico brasileiro que mostra que o que diminui doença respiratória na educação infantil é alternar brincadeiras ou atividades, como a gente chame, externas com interna, abrir janelas. Só que muitas vezes a gente atende as famílias, ou os próprios educadores, ou a equipe, ainda traz consigo uma concepção construída com base na cultura, que o vento frio nas costas é que faz mal. Então, no inverno, principalmente, a gente fecha janelas, e por isso que no inverno você também tem mais doenças respiratórias. Vamos ao nosso primeiro intervalo, a gente volta daqui a pouco.
Voltamos ao nosso programa do Fórum Sul-Mineiro de Educação Infantil. A gente assistia ao vídeo com a doutora Damares. Que fala gostosa, hein? Que fala gostosa, pertinente, e a Damares tem o pé em várias creches. Ela diz que faz questão de estar assessorando as creches para que ela tenha subsídios ali no cotidiano, com o pé na creche, para que o seu trabalho científico tenha embasamento na prática. Ótimo. Vamos assistir mais um? Vamos. E existe uma coisa que chama as endemias. Então, a pandemia pega o mundo todo, a epidemia pega um país, e a endemia é aquelas doenças que permanecem. Por exemplo, agora esse grupo de pediatras tem discutido, a gente tem discutido muito, e muita gente tem me procurado para falar que com a retomada das aulas no segundo semestre, e talvez porque vocês precisam perceber que os micróbios, eles são assim, eles vão aproveitando as oportunidades das interações sociais. Então, por exemplo, essas crianças que estavam menores, que estavam só em casa, elas só tinham contato com os micróbios da família, com a microbiota daquela família. Na medida que ela vai conviver com outras crianças, ela vai conhecer esses micróbios, o corpo dela, da mesma forma que ela vai desenvolver a linguagem, ou hábitos, ou costumes diferentes. Então, a microbiologia também passa por isso. E nem tudo a gente consegue eliminar totalmente. Então, tem aumentado muito o número de casos de uma doença que chama síndrome mão, pé e boca, mas que pode dar outros tipos de quadros. Então, não teve na gestão passada, no ano passado, alguns pediatras comentavam, nossa, a UTI pediátrica está vazia, porque as crianças não eram atingidas pelo Covid, as menores, mas as doenças que normalmente eles estavam acostumados a ter altas internações, como tem um outro vírus que está voltando, que chama vírus sincicial respiratório, e que dá quadros muito mais graves nas crianças menores de 6 anos do que o Covid. Então, é isso que eu gostaria de chamar a atenção, que as medidas que a gente tem que tomar na educação infantil é para sempre. Nós temos que corrigir algumas coisas, e claro, a gente não vai ter que usar máscara, provavelmente, né? Na medida que esse vírus ficar normal. O que eu chamo normal? Ele virar uma endemia, ou seja, um vírus que circula entre a gente, mas que não causa tantas internações, tantas mortes. Não atinge todos ao mesmo tempo. E aí, o que nós estamos discutindo também, que tem um artigo não de jornal que fala disso, mas baseado num científico, que era uma hipótese minha. As outras doenças também éramos nós adultos que levávamos para as crianças, como o Covid agora, e não o contrário. E aí você vai dizer, mas como assim? É porque nós adultos já fomos criança, a gente já adoeceu. Então, a gente já tem anticorpos para a maioria desses vírus. Então, quando a gente entrar em contato com o sincicial, quando a gente entrar em contato, às vezes, com um outro vírus, sarampo, a gente já teve, ou a gente está vacinado, quando tem vacina. Esses dois que estão aumentando, não existe vacina. Então, já tinha, eu acompanho 6 unidades de educação infantil em empresas, e a gente tinha momentos de pico dessas doenças. Então, a gente tem que continuar atento aos cuidados, que eu nem gosto de chamar protocolo. Eu diria, a gente tem que ter hábitos de cuidados permeados pelas interações, brincadeiras, pela proposta educativa, mas também pelas ciências da saúde, dizendo que cuidados eu devo valorizar na educação infantil, né, para diminuir, por exemplo, lavar a mão. O que me assusta, por exemplo, quando os municípios, a maioria, não sei se porque virou o álcool gel um certo, quase que uma, eu não encontro a palavra agora para falar, quase um amuleto, né? A gente fala, tem álcool gel. Todo mundo na televisão, não, podemos voltar, temos álcool gel, né? Peraí, tem EPI, tem álcool gel. Do que nós estamos falando? As crianças, principalmente os bebês, eu não devo usar álcool gel, né? Como que eu vou lavar a mão dos bebês? Onde eu vou lavar a mão dos bebês? Porque se a gente fizesse uma campanha de lavagem
mãos com as famílias em geral, para sempre. E as famílias fizessem com as suas crianças, antes de sair de casa com seus bebês. E ao chegar na escola, chega um bebê no colo, né? Tá dormindo, eu não vou lavar a mão dele na hora. Eu vou, e não posso passar álcool gel. Então, eu vou levá-lo para dormir. E ele vai estar lá dormindo, vai continuar. Quando ele acordar e eu for trocar sua fralda, eu lavo a mão dele. Se a gente lavasse, virasse o bebê no trocador, bebê bem pequeno, e lavasse a mão dele depois de cada troca, não é pela troca só. É porque ali é uma oportunidade do professor estar do lado da torneira e ele reduzir os micróbios que estão acumulados naquela mão, que eu não sei onde esse bebê dormiu. Eu não sei quem ele tocou. Eu não sei se à noite ele acordou e foi para a cama dos pais ou dos irmãos, né? Se ele mexeu no animal de estimação da família. Então, a gente diminuiria muito as doenças, já tem pesquisas que mostram isso, se a gente educasse para o cuidado de si, do outro e do ambiente, começando a lavar a mão. E quando eu falo do ambiente, agora com economia de água. Né? Então, nós temos que pensar nisso também. Como é que eu vou lavar a mão economizando água? Então, como que a gente avalia hoje a qualidade do processo de cuidar na educação infantil? Como eu devo formar professores e gestores para o cuidado no contexto educacional? Existe um texto que eu já mandei, não é o texto que eu estou citando aí, não é que eu mandei para a Cláudia e para a Melinha agora há pouco no WhatsApp. Aquele é um outro, que eu ia fazer parte de um livro, mas na pandemia eu resolvi publicá-lo. Esse texto que eu mandei para a Melinha e para a Cláudia, que elas vão pôr também aí no final, ele está no site do Instituto Avisalar, né? E está disponível para todo mundo. E nesse texto, que tem um nome parecido com esse que eu estou citando aí, eu também uso o termo, só que esse aqui chama Conhecimentos para Preservar a DIMA, é um tema delicado. Aqui eu estou falando de mortes dentro de creches, de crianças, que aparecem no Google, por outras causas, por acidentes, por doenças também, e que a gente está falando aí dos primeiros cuidados, e a maioria dessas mortes que eu cito nesse 2011, que está na revista Vera Cruz, aonde é que elas aconteciam? Creches clandestinas. Então, isso me assusta muito. Onde estão os nossos bebês? Onde estão as nossas crianças, principalmente menores de 3 anos, nesse período que as escolas não estavam funcionando, abertas, né? Onde eles estão? O que aconteceu com eles? Né? Porque nesse artigo que eu cito, que eu ponho aí no slide, evidencia que a maioria dos casos graves que resultou em morte aconteceram dentro de instituições, algumas públicas, mas muitas não credenciadas. E o outro texto que eu mandei para a Melinha e para a Cláudia, que elas vão colocar, também tem um nome parecido, Conhecimentos que Protegem Vidas, né? Porque eu escrevi e publiquei assim no Avisalar para os professores nesse momento perceber, nesse texto tem vários resumos de artigos científicos mostrando o quanto tem de infecção de 2 ou 3 vírus junto numa mesma criança, que às vezes ela nem tem sinais e sintomas. Então, eu tenho que ter sempre, para sempre, o que a gente chama de precauções padronizadas. Eu não preciso saber que alguém está doente para, durante os cuidados, adotar essas precauções. E para aprendê-las, eu preciso, às vezes, até repetir aquela ação várias vezes para saber como eu faço uma troca de fralda segura, como eu limpo o nariz e não contamino o resto, como eu ensino uma criança a se limpar depois do banheiro e também mantenho eu protegida, a criança e as outras crianças, como que a limpeza de uma unidade precisa ser supervisionada. O próximo, por favor. Isso aí é um exemplo. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fiz nessa creche pré-escola, que tem uma foto aí embaixo, eu sei que está pequenininha, mas é uma pia dentro da sala, um projeto muito legal do Rui Otaki, que foi em São Paulo, e que tem aí uma pia pequenininha, na altura da criança, tem uma pia para o professor e uma pia para a criança, que todas as salas de educação infantil tivessem isso. Mas o que eu queria mostrar é que tem um monte de toalhinhas pequenininhas penduradas. E tem um gráfico em cima, vocês estão vendo? Esse tipo de registro eu já fazia, a gente começou a ter casos de conjuntivite, que pega como?
a maioria, tem outras que pega pelas fezes, como esse, né? Mas a maioria é um vírus, às vezes, que respiratório, ou que sai pelas fezes ou pela respiração, e que você leva no olho, porque você usou uma mesma caneta de alguém, uma mesma toalha, ou a sua mão estava contaminada e você leva para o olho, né? Então, nós tivemos vários casos de conjuntivite e nós pusemos nesse gráfico. E quando eu fiz igual o cara da bomba. Eu fui ver, quando eu vi o gráfico subindo, eu fui olhar para aquele lugar e falei, o que tem de errado aqui? E eu encontrei as toalhinhas bonitinhas que as mães mandavam, mas uma coladinha na outra. Era aí o problema. Na hora que a gente fez uma intervenção e tirou, diminuiu a conjuntivite. Não quero dizer que a conjuntivite nasceu no chão da escola. O vírus ou a bactéria não nasce no chão da escola, ele vem com alguém. Pode ser que com o professor, pode ser com uma mãe ou pai, pode ser com o auxiliar de limpeza, pode ser com a cozinheira, pode ser com o zelador e pode ser com você ou com a criança. Mas o mecanismo de cuidado ali dentro cometeu uma falha quando começa a ter muitos casos. Quando tem até 2 da semana do mesmo grupo, você vai falar, é a vida. Mas se eu tenho mais 2 no mesmo grupo, da mesma doença, eu preciso olhar para aquele grupo e ver como eu posso diminuir. E aí eu posso pedir ajuda da Secretaria Municipal de Saúde, com a vigilância epidemiológica. E a tese da Eneida, que é minha colega e autora de capítulo de livro comigo, que também está disponível para quem quiser, a gente pediu autorização da editora agora na pandemia, e a gente atualizou para a pandemia. Ele é de 2000 a 2004, a Eneida Sanches Vico, uma enfermeira que trabalhava na Secretaria Municipal de Saúde, que se formou comigo, fez essa pesquisa na Faculdade de Saúde Pública, no mestrado dela de epidemiologia. E ela estudou as creches e pré-escola, chamava assim, nessa época, estava transitando para a educação em São Paulo. Não tinha ainda mudado muito, mas elas vinham com as crianças até 6 anos, e ela estudou não a morte dentro da escola, mas a morte de crianças que frequentavam aquelas creches e pré-escola e pegou o atestado de óbito e comparou com o atestado de óbito de crianças que tinham as mesmas condições econômicas, de bairro. Ela pareou e viu por que as crianças que frequentavam as creches e pré-escola morriam mais que as outras de pneumonia, de influenza ou gripe, bronquiolite, que é esse sincicial respiratório, varicela, todas doenças transmitidas como Covid. E diarreia, que é transmitido pelas fezes. Nos primeiros 6 meses de frequência. Por quê? Porque tem várias questões ainda. Lembra que a criança está entrando para um lugar que ela vai conhecer os vírus e as bactérias veiculados naquele lugar. Ela não tem anticorpo ainda. Nos primeiros 6 meses de frequência, ela está estressada. Ela está se adaptando e o estresse diminui o sistema imunológico. E junto, talvez, a qualidade do cuidado na educação infantil e também o acesso aos serviços de saúde. Porque, às vezes, uma mãe trabalhadora, um pai trabalhador, pega na creche para levar no serviço de saúde, mas o posto de saúde, que tem o pediatra que atende ela, conhece aquela criança, não está naquele horário que ela pode ir. E a escola, a creche, exige que no dia seguinte ela chegue com o diagnóstico, ela vai no pronto-socorro. O pronto-socorro tem um médico plantonista que não conhece aquela criança. Então, a chance de errar é maior. Então, tudo isso pode ter agravado isso. E a tese da Eneida, ela serviu para o governo do Brasil, o Ministério da Saúde, na época, incluir para as crianças de creche pré-escola a vacinação de catapora, que é a mesma coisa da varicela, que não existia para a população em geral. Só hoje nós já temos, só tinha no privado, ou tinha que pagar, ou não tinha direito à vacina. E depois, com a tese da Eneida, ela conseguiu incluir isso para as crianças, primeiro de creches e pré-escola, e depois, agora tem para a população em geral. Muito boa essa fala da doutora Damares. Nós temos uma profissional de Guaxupé, ela trabalha na Unifeg e trabalha na Prefeitura Municipal de Guaxupé. E ela diz o seguinte, que a Damares é a enfermeira mais pedagoga que ela já viu.
Muito bom essa interdisciplinaridade. Exatamente. Vamos a um pequenino intervalo e a gente já volta. Voltamos ao nosso último bloco deste programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Hoje com a doutora Damares, né, que está falando sobre essa retomada presencial das interações nas instituições de educação infantil. E que são desafios e muitas possibilidades. Exatamente. Vamos a mais um trechinho? Sim, vamos. O próximo, por favor. Então, essas endemias, e está muito relacionada também com os modos de vida da população, se ela tem saneamento básico, né? Se aquela família mora num lugar que tem saneamento básico, se não, ela provavelmente tem mais vírus, bactérias e parasitos eliminados pelas fezes do que uma criança que mora numa região com saneamento básico, com água potável. Então, depende também das condições de moradia, existência, como que ela mora, onde ela vive, né? E claro que também com os cuidados que ela recebe na casa e na escola, né? Então, aí tem o nome das doenças, eu não vou me deter agora, como que cada uma se transmite. Então, tem as respiratórias, que eu já falei, que é igual ao Covid, a outra é fecal-oral, que é pelas fezes, e isso me assusta. Tem pesquisas em creches americanas que fez fosse um durex, para ver todas as superfícies, para descobrir onde tinha mais parasita que sai nas fezes, que dá uma doença que chama giardíase. Que dá um parasita que chama giardia. Aonde vocês acham que encontrou? Mão de criança e mão de adulto igual. Tampo de mesa, brinquedo, torneira e pia, onde a mão é mais tocada. Então, esses lugares, se eu limpar a mão, se eu lavar a mão, se eu tiver isso como uma rotina, e não é só a questão de higiene, é uma questão de aprendizagem, né? Sobre o cuidado de si, do outro e do ambiente ao longo da vida. Para essa criança ter saúde ao longo da vida, ela deve criar essa rotina, né? Esse hábito, ela aprender com a imitação do adulto fazendo o correto. Porque se o adulto fala, vamos lavar a mão rápido, e não faz correto, ela não vai aprender que é desta forma que eu estou fazendo aqui, né? Não preciso fazer aqui, porque vocês já viram que tem várias coisas, mas eu tenho que levar um tempo esfregando, e não com a torneira aberta para não gastar água. Então, na faculdade de enfermagem, eu aprendi a lavar a própria torneira. Quando eu ensaboo a minha mão, antes eu ensaboo a torneira, aí ensaboo a minha mão, aí eu abro a torneira ensaboada, enxago a torneira, e depois eu enxago a mão, e fecho a torneira limpa. E o pessoal da limpeza tem que limpar mais esses lugares tocados pelas mãos. O próximo. Outra doença que nos assusta muito, vocês vão ver uma foto, é o contato pele a pele, roupas e objetos. Mas é mais difícil isso, porque para ter essas doenças eu teria que usar o mesmo pente, a mesma touca, o mesmo boné, pode ser a fantasia, mas, a fantasia que eu digo de brincadeira, mas eu teria que usar o mesmo lençol, a mesma roupa, ou juntar as roupas, ou a professora tirar do colchonete e colocar um em cima do outro, aí pode causar isso. E as doenças transmitidas por sexual ou sangue, eu já atendi o ano passado, se não me engano, retrasado, eu tinha uma criança que a mãe tinha HIV, e era um caso que ela pediu para não contar para ninguém, e nós não podíamos contar. A gente tinha que confiar nos nossos cuidados. Né? Então, quando uma criança sangra num acidente, aí sim o professor deveria usar uma luva. Agora, ele não precisa usar luva quando ele troca a fralda, só quando tem sangue nas fezes. Eu tenho um vídeo falando disso. Se ele quiser usar luva, tudo bem, desde que ele saiba usar. Porque se ele usar de forma errada, vai piorar a situação, para ele e para o ambiente. O próximo. Dá para passar o... Então,
Temos essas coisas dos vetores, né, que é os mosquitos, a zika, que é, né, e os acidentes, que a gente também tem que olhar. Naquele artigo que eu falei lá, Conhecimento que Protege Vidas, eu conto um pouco isso, né, que como se a gente tem 2 acidentes na semana no parque, eu tenho que olhar esse parque. São 2 acidentes iguais. O que está errado aqui? Vamos tentar superar. Não dá para eu contar aqui todos os casos que eu conheço. Tem um muito interessante, daqueles portãozinho que fecha o berçário, mas depois a gente conta, tá? E os acidentes por engasgo, é muito triste. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver que na creche do HC morreu uma criança por morte súbita no berço, no primeiro dia de frequência, filho de uma técnica de enfermagem, que depois foi procurar ajuda daquele Celso Russumano, está no YouTube. E por que isso acontece? Creche da Unicamp também, há muitos anos atrás, teve um caso assim. Uma criança que morre de morte súbita no berço no primeiro dia de frequência tem alguma coisa de errada nesse processo de adaptação. Né? O que está errado? Essa criança não deveria estar sozinha no primeiro dia, e a gente nunca pode pôr o bebê de bruço num berço. E eu tenho que ficar olhando se ele virar, ou eu tenho que ter uma forma de protegê-lo. Né? Ou se uma criança chora muito pela adaptação, e ela come, e ela chora muito, ela pode engasgar. Então, está muito relacionado também à adaptação. Professora Cláudia, infelizmente, nosso tempo acabou e a doutora Damares ainda tinha muita coisa a ser falada. Sim, mas aguardamos e confiamos que teremos uma próxima oportunidade, ou seja, que tal se o próximo programa tivesse ainda a presença da doutora Damares? Está combinado. No próximo programa, continuaremos essa conversa sobre retomada das interações presenciais, desafios e possibilidades com a professora doutora Damares. Perfeito. Combinado. Então, combinamos aí, estamos combinados com você de casa, com a professora Cláudia, com convidados, né? Podemos estar aqui. Mas o mais importante é que você de casa esteja conosco para mais um programa na próxima sexta-feira, com reprise nos sábados, de mais um programa do Fórum Sul Mineiro de Educação Infantil. Estaremos aqui, você é nosso convidado. Até lá. Boa noite.